Pai, nós te agradecemos, louvamos a Ti por mais esse dia, Senhor. Que o Senhor cuidou de cada um de nós, o Senhor nos conservou, Pai querido. Nós te agradecemos pelo nosso nome que está escrito no livro da vida. E pedimos agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine, que abra o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra no nosso coração, Pai, e que ela possa ser um fundamento para a nossa vida. Que ela possa realmente ser, Pai, uma orientação para cada passo que nós venhamos a dar, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus me chamou um pouco a atenção esses dias sobre a dificuldade que às vezes a gente tem de entender o que é meditar na palavra de Deus e a importância que ela tem. Às vezes nós entendemos por que a palavra ela não produz resultado na nossa vida. E ele começou a me mostrar que a meditação é bem parecido com um namoro. Que quando você gosta de uma pessoa e você só quer ficar perto dela, você está o tempo todo se correspondendo com aquela pessoa. E quando se apaixona, mais forte ainda, né? Então Deus começou a passar um filme, como era muitos anos atrás, né? Uns 30 anos atrás, que não tinha essa facilidade que as pessoas têm hoje, internet, celular. E eu lembro que eu tinha eu tinha na época uns 10 anos, então faz mais tempo, e tinha 2 irmãs minhas que moravam em São Paulo. E se correspondia muito com meus pais com carta. Então a minha mãe ficava, nossa, não mandou a carta ainda. Né? Já faz uns 3 meses que essas meninas não dão notícia, e ficava aquela coisa. Né? E aí elas mandavam aquela carta, tinha 3, 4 páginas falando um monte de coisa. Aí a minha mãe pegava e lia e relia aquilo, ela falava, bom, eu preciso responder essa carta agora. E aquele monte de folha de volta, né? Porque era o amor de mãe, o desejo de saber a notícia dos filhos e tal. E nos namorados não era diferente, né? Não é como hoje que você liga um computador, você está lá, faz até uma videoconferência com a pessoa, mesmo no celular. Né? Você dependia de uma carta, ficava aguardando uma notícia daquela pessoa, às vezes o interurbano, que era bem mais, não é tão sofisticado como é hoje para falar no telefone. E com Deus não é diferente. Deus quer que você se apaixone por Ele. Deus quer um relacionamento. Às vezes a gente acha que Deus não deseja isso, mas é o que Ele mais deseja. Que quando Ele remiu o homem, o principal objetivo dele era ter comunhão. Aquela mesma comunhão que Ele tinha com Adão, o que fazia? Você já pensou? O Criador, o Deus que arquitetou todo o universo, que criou tudo, vinha todo dia no virar da tarde para andar com o ser humano. Aquele homem que Ele tinha criado, do pó da terra, que Ele soprou da própria natureza dele, da própria substância dele. Adão tinha a substância de Deus, ele tinha os atributos assim do amor, tudo ele recebeu de Deus. Ele precisava desenvolver aquilo dentro dele. Então Deus, ele amava aquela pessoa. E ele tinha prazer em vir no virar da tarde, andar com Adão e falar das coisas eternas para Adão, transmitir sabedoria, conhecimento para Adão. Quanto mais Adão andasse com Deus, mais sábio ele seria. Mais preenchido da natureza de Deus ele seria. E um dia ele saiu fora da vontade de Deus e essa comunhão ela foi rompida. E Deus passou milhares e milhares de anos para conquistar novamente isso, resgatar essa condição de ter comunhão com o homem novamente. E se passaram milhares de anos e ele foi fazendo alianças com aqueles homens durante os patriarcas, durante a lei, ele foi buscando um contato com o homem para poder cumprir a obra redentora, para lá no final, lá na frente, ele enviar Jesus. Ele estava dando fundamentos, estava chamando o homem, olha, eu vou enviar, eu não esqueci de vocês, eu quero novamente ter essa comunhão com vocês, eu vou resgatar vocês para a minha presença. Eu quero novamente andar com você como eu andava com Adão. Esse era o desejo de Deus. Então, quando Jesus veio, Jesus foi a maneira
pública de Deus, visível, de Deus mostrar como Ele queria essa comunhão comigo e você. Jesus era Deus andando aqui na terra. Aquele corpo de Jesus, ele era o altar de Deus. Ele era o púlpito de Deus. Você entendeu? Então Deus mostrou através de Jesus que Ele quer andar comigo e você como Jesus andou com os apóstolos. Né? Claro que você não vê Deus, mas Ele é Espírito. Ele quer que eu e você entenda que Ele está com a gente o tempo todo. Você entende? Então, quando Deus ele se dá a conhecer através da palavra dEle, Ele espera que eu e você dê a atenção necessária para que aquela palavra revele o que Ele é para você. Né? Quando Ele diz, eu sou a tua paz, realmente Ele é. Quando Ele diz, eu sou aquele que supre as tuas necessidades, realmente Ele é. Não tenha dúvida disso. Mas a nossa alma, ela questiona, mas como? Se nada está mudando. Como? Se eu estou indo, eu ouço a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu peço a Deus, eu falo com Deus, e parece que Deus está inerte. Parece que Ele não corresponde para mim. Né? Isso é a nossa alma, é o questionamento dela. Por isso que eu preciso da meditação. Como é que você conhece aquela pessoa? Muitos de vocês aqui são casados. Então vocês passaram por um período de namoro, de noivado, um período de desconhecimento. No início parece que, né, tudo bate, né? Nossa, é a minha alma gêmea, né? Por causa daquele momento, daquela paixão. À medida que o tempo vai passando, ela não sabia que você tinha esses defeitos, e aí ela começa a ver o quê? Um ajuste, um conserto, que vai permitindo que você continue convivendo com aquela pessoa. Porque você está vendo que tem coisas que estão desajustadas, mas você decide ajustar aquilo porque você quer continuar com aquela pessoa. Então a meditação na palavra é Deus ajustando eu e você para que você ande numa afinidade cada vez maior com Ele, entende? É como um casal. No início, acha que tem afinidade, mas não tem alguma afinidade. Mas é o tempo que vai aperfeiçoando isso. Então andar com Deus não é diferente. Você começa a ter um relacionamento com Ele e a palavra dEle começa a ficar cada vez mais viva para você, mais clara, né? Você começa a discernir coisas que você não discernia antes, entender coisas que você não entendia antes. Começa a ficar claro. Você entendeu? Ela falou com uma simplicidade aqui muito grande agora há pouco. Eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, então fala. Ela falou, todo dia eu ajoelho e oro pelo vovô, pela vovó, pelo outro vô, pela outra avó, eu oro pela minha mãe, eu oro pelo meu pai, né? Você entendeu? O que é? Ela está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Muito simples, mas você não tem ideia que é algo profundo, que isso vai reger o resto da vida dela. Deus quer essa simplicidade, que você começa a ter esse relacionamento com Ele. E as coisas começam a criar vida, começam a ficar viva dentro de nós. Então eu queria que você olhasse comigo lá no Salmo 1. Dá uma olhada. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está falando de tipo de pessoas que existe no mundo. Existe aquele que gosta de escarnecer, existe os pecadores, existe o tipo de pessoa que ele não só mantém uma posição contrária à palavra de Deus, mas ele combate aqueles que também têm um posicionamento em Deus. E às vezes eles não fazem isso conscientemente, é no dia a dia, você depara com todo esse tipo de pessoa. Então Deus está falando a condição que o mundo é regido. E Ele está falando, olha, bem-aventurado o varão que não se deixa levar por esse tipo de pensamento, ou esse tipo de cultura, ou esse tipo de ideia aí que Deus está falando. Antes o prazer desse homem está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra, ou na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É possível chegar num lugar desse? É. Senão Deus não estaria dito, não estaria falando. Ele colocou uma condição. Mas ele disse que o que faz a diferença é que essa pessoa medita na palavra dele de dia e de noite. Medita.
A palavra meditar, ela significa sussurrar em voz baixa. Falar baixinho. Falar o quê? O que você vai falar? Deus deu essa mesma instrução para Josué. Ele disse, olha, ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, mas medita nessa palavra da lei de dia e de noite, não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, e fará prosperar teu caminho, por onde quer que andares. Então, há uma importância muito forte. Paulo, lá em Romanos 12, ele diz a mesma coisa. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entende? São maneiras diferentes de se colocar e dizer, mas é o mesmo pensamento. É a mesma instrução que Deus está dando em momentos diferentes, em épocas diferentes, para pessoas diferentes. Então essa instrução, ela é para mim e para você também. Eu queria muito que as coisas mudassem. Deixa eu te falar uma coisa. O Salmo 103, eu tenho assim uma identificação muito grande com ele. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse salmo, falar sobre ele, lá em São José do Rio Preto, há muito tempo atrás. Bernardo ministrou sobre ele. É a primeira vez que nós tivemos um contato mesmo assim. E foi engraçado porque a minha mãe e meu pai, eles tinham ido em um outro tipo de crença, de ensinamento, que não era bíblico, mas eles tinham salmos, eles punham salmos em cartãozinhos assim. E aí eles colocaram o Salmo 91, o 23, e tinha alguns que tinham pedaços do 103 também. E eu lia esses salmos o tempo todo, né? Que lá eles falavam para que servia. Né? Nem eles mesmos entendiam o que eles estavam falando. Mas se é bom, então eu vou ler. E aí eu carregava no bolso. E quando o papel ia estragando, eu pegava e copiava de novo aquele pedaço. E quando ele falou sobre aquilo entrou. E eu comecei a namorar o Salmo 103. Por isso que eu estou te falando isso. Como que é? Da mesma maneira que você quer falar com aquela pessoa que você gosta o tempo todo, não é assim? Quando você está apaixonado, não é assim? Vocês sabem do que eu estou falando. Chega em casa, ficou com a pessoa até meia-noite, chega em casa, tá tudo bem aí? Não é assim? Eu precisava ouvir a tua voz antes de dormir. Aí você levanta de manhã, antes de escovar o dente, a primeira coisa. Ainda mais hoje que tem um celular bom, né? Você entende? Vai viajar, coloca a foto da pessoa no celular. E fica lá, e ora. Eu fazia isso com o Salmo 103. Então, o que eu fazia? Eu estava lá, quieto lá em casa, dali a pouco eu começava. Eu ia na Bíblia e lia os primeiros versículos. Bendiz a minha alma, Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele está dizendo que ele não quer que você se esqueça que ele já fez algo por você. Qual o benefício? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. E sara todas as tuas enfermidades. E te redime da perdição. Ou seja, te salvou. Te tirou lá eu e você do lamaçal. E nos deu uma nova natureza. Nos deu a salvação. Coroa de graça e misericórdia. Ou seja, não tem um momento que ele descuida de mim, de você. Ele te coroa, ele te guarda, ele te preserva, ele te cerca com o cuidado dele, com o zelo dele. Quem enche a tua boca de bens, o que é isso? Supre a tua necessidade. Cada uma delas. E não é só material, são todas elas. Não é só a necessidade em termos de dinheiro, em termos de bens. Ele supre a necessidade que você tem de paz, que você tem de alegria, que você tem de segurança, que você tem de justiça. Ele está lá para suprir o tempo todo. E renova as nossas forças, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Eu falei aqui na última reunião que eu estava meditando alguma coisa sobre Elias.
que ele ficou com medo da rainha, ele tinha lá eliminado aquele monte de profeta de Baal, ficou com medo da rainha, porque ela falou que ia matar ele. E ele fugiu, e foi para o deserto, e deitou debaixo de um pé de zimbro, é um arbusto, e ficou lá. E de repente o anjo apareceu para ele. E pegou pães assados em brasa, e água, e deu para Elias, e falou: ô Elias, come, bebe. E ele comeu e bebeu, e dormiu novamente. Aí depois o anjo voltou novamente e falou: Elias, come, bebe aquele pão e aquela água. Ele falou: porque a jornada que você vai fazer é muito longa. E diz a palavra que com a força daquela comida, daquela água, Elias andou 40 noites e 40 dias sem se cansar. Você entende? Era o alento de Deus na vida dele. Aquele pão, aquela água, simbolizava o Espírito, o pão, a palavra. Você entendeu? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus era o verbo vivo, a palavra. Então, quando eu e você se alimenta da palavra, se alimenta do Espírito, não importa o deserto que você está andando, Deus vai te ajudar a romper aquilo e sair fora daquela circunstância. Ele está cuidando de você. Mas como que isso produz vida dentro de mim? Ele está respondendo aqui. Você quer ser bem-aventurado? Ele está dizendo. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Medita na minha palavra, de dia e de noite. Então aí o que acontecia? Eu acabava de ler o Salmo 103, aquilo ardia dentro de mim. Dali a pouco estava eu de novo. Até que eu decorei aqueles versículos. E às vezes eu estava lá no meu trabalho, eu estava: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo quanto é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas, não é mais as tuas, é as minhas iniquidades. E sara todas as minhas enfermidades. O que Deus estava fazendo? Ele estava se dando a conhecer para mim. Ele queria que eu entendesse aquela verdade além dos limites da minha alma, que eu entendesse aqui dentro. Que chegasse o momento que eu não questionasse mais aquela palavra, mas que eu confiasse nela. Você entendeu? Para que ela desse o quê? Fruto. Ele disse que aquele homem que medita, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, aquele homem firmou a vida dele no rio do Espírito. E ali ele dá o fruto na estação própria, ou seja, a palavra funciona naquilo que você precisa, naquelas áreas da minha vida que precisam ser ajustadas. Eu estava falando vários versículos. Às vezes, em alguns de vocês, você sente a necessidade de ser perdoado. Às vezes você não consegue, Deus já disse que te perdoa, mas você não consegue aceitar o perdão de Deus. Mas Ele já disse que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que Ele não está te condenando. Ele tem prazer em te condenar, em te perdoar. Talvez a tua situação não seja essa, mas você precisa entender que Ele é o Senhor que te sara. Mas como que Deus pode sarar? A doença está aqui, a dor está aqui, o sintoma está aqui, a enfermidade está aqui. Pastor já orou, versei, você já orou, eu não fui curado. Mas isso não quer dizer que Deus não é o Senhor que te sabe. Você entende? É justamente isso que a confissão da palavra vai fazer, essa meditação. Ela vai te tirar tudo, ajudar a eliminar tudo aquilo que está contrário à verdade de Deus na tua vida. E vai ajustar o teu espírito ao que Deus disse. Para você ficar livre aqui dentro primeiro. Começa a nascer uma confiança aqui dentro. Antes de mudar qualquer coisa, entenda, a vida de fé, você não precisa de fé para ter que pensar: eu queria um copo d'água. Eu não preciso de fé, está aqui. Eu tenho um copo com água. A fé é para algo que eu não tenho. A fé é o alcance para mim tocar coisas que eu não tenho nas minhas mãos. Mas eu toco pela fé. Eu me aposto daquilo pela fé. Então, é para isso que eu preciso da fé. Se você tiver dinheiro, você não precisa de fé para crer que Ele supre. Você já está com o dinheiro. Mas é quando você não está com o dinheiro, quando você não tem, que você precisa entender que Ele já supriu. Mas como? A tua alma não entende. Se você entrar por esse lado, você vai contender com Deus. A tua alma não entende. Ela questiona. É o nosso intelecto, é o nosso raciocínio, é o nosso homem natural.
Lembra quando Paulo fala em Coríntios que o homem natural não entende as coisas de Deus? As igrejas estão cheias de crente que vive natural. Eles estão lá na igreja, eles ouvem o pastor pregar, está lá, bate cartão todo dia na igreja, mas eles não têm entendimento no espírito deles. Eles entram e saem do mesmo jeito. Porque o que muda é a palavra. O que muda é o que você faz com o teu tempo e com Deus no teu dia a dia. Por isso que eu estou te falando, que é um relacionamento. Não tem jeito de eu viver Deus de uma maneira dentro da igreja e no meu dia a dia viver diferente. Não vai mudar. Porque aqui, nesse momento, é o melhor momento. Aqui nós estamos compartilhando, estamos em comunhão. Mas amanhã você vai enfrentar os teus gigantes, os teus Golias. Talvez o teu Golias seja uma enfermidade, um problema de enfermidade. Talvez seja a falta de você, a necessidade de você aceitar o perdão de Deus. Talvez seja fraqueza, vontade de desistir, de largar tudo. Cada um de nós temos um tipo de luta. Mas a vitória está aqui dentro. Se eu estou decidido a mudar. O Tiago, falando sobre isso, ele diz assim: recebei em vós a palavra, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, ou seja, revelada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ele diz assim, rejeitando todo tipo de sujeira, né? Todo tipo de imundícia, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Você quer olhar lá? Está Tiago capítulo 1. Amém? Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, ou acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual pode salvar as vossas almas. Nós somos salvos no Espírito. O dia que você aceitou Jesus, você recebeu uma nova natureza. Você tem a nova natureza, a natureza de Deus. E isso é a garantia de que você vai para o céu. Você é salvo. Isso é pela graça, não é por obras. É uma graça, é a bondade de Deus que foi estendida para mim e para você. Só que a nossa alma, que ele está falando aqui, é o nosso intelecto, é o nosso raciocínio, é o nosso homem natural. E ele fala que o que produz paz na minha alma, o que produz refrigério na minha alma, é se eu recebo a palavra de Deus com mansidão aqui no meu coração. Se eu permito que ela realmente funcione e haja na minha vida. Você entende? Então, é isso que ele está falando lá no Salmo 1. Ele está falando, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não senta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer é uma decisão tua. Você entende? É uma atitude tua. É você que tem que decidir, não, Deus, eu quero uma mudança. Eu quero algo diferente para a minha vida. Eu vou andar num lugar diferente de comunhão com o Senhor. Isso é individual. O marido não pode andar pela esposa nesse lugar, a esposa não pode andar pelo marido. Os pais podem andar pelos filhos enquanto eles estão no estado de inocência. Quando eles já começam a entrar na adolescência, a se tornar pessoas adultas, eles são responsáveis pelo andar deles. Então, cada um de nós, você determina até onde você quer ir em Deus, porque para Deus não tem limite. Para Deus não tem fim. É uma vida, é um desejo. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero andar nesse lugar. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero dar fruto, sim, Deus. Eu quero manifestar a tua glória, a tua presença para as pessoas. Mas isso, primeiro, é entre você e Ele. Então, é com mansidão, é sem resistência. Como que eu faço isso? Porque toda vez que a palavra vem até mim, eu tenho resistência. Todos nós temos. Ah, Verstei, eu não tenho. Eu tenho. Quando é? Quando você ouve algo, mas será que é bem assim? Não é assim? Ah, eu sei que o Senhor é o Senhor que me sara, mas, você entendeu? É uma resistência. É um questionamento da nossa alma. Ah, eu sei que era a minha paz, mas a minha vida está, vamos colocar assim, né? Está de cabeça para baixo. Eu acredito que Deus é Deus, que Ele supre a minha necessidade, mas a coisa está pegando. Não é assim? O que é isso? É a condição da nossa alma. Por isso que ele fala, rejeitando todo acúmulo de maldade. É um processo.
O que é acúmulo de maldade? É a herança que nós temos do velho Adão. Egoísmo, ira, ódio, falta de perdão, autocondenação, avareza, medos, tormentos. Tudo isso está lá dentro de nós, às vezes a gente nem percebe. De repente, uma dessas coisas se revela, não é? Não é assim? Mas eu não imaginava que eu era assim, mas naquele momento você teve aquela atitude. Eu vou contar uma coisa para vocês, há muito tempo atrás, eu estava indo para o lado de fronteira lá. E ali naquela parte, indo para Icem ali, estavam fazendo uma obra lá e estavam muitos caminhões da Construoeste trabalhando ali, levando cascalho, aqueles negócios tudo. E eu estava indo com o carro aqui, de repente um caminhão chegou e foi me fechando, e eu buzinando, e ele fechando, e eu fiquei com 2 rodas no acostamento e 2 no asfalto. E eu estava indo para passar o dia, distrair um pouco lá no Rio. E aí, aqui eu vi que se pegasse um buraco eu ia capotar. E de repente ele tocou o caminhão, quando eu olhei ele pelo retrovisor olhando e rindo. E eu bati o carro atrás dele. E esse homem entrou para sentido, esqueci o nome da cidade lá. E eu fui atrás dele, buzinando, e ele andando, e eu atrás dele. De repente fez assim, ó. Deus falou, onde você vai? Falou, Deus, eu vou lá conversar com esse homem. Falou, mas o que você vai fazer com ele? Porque a minha vontade era colocar as coisas no lugar. Falou, você está louco, né? Ele falou, você não sabe como ele saiu de casa. Você não sabe por que ele agiu assim. Você não sabe se ele brigou com a mulher. Você não sabe se ele está com raiva do patrão. Você não sabe se ele perdeu alguém que ele amava. Ele foi passando, em questão de minutos, foi passando uma lista. Aí Deus falou, você está pronto para enfrentar ele? Você sabe se ele está armado ou não? Você está armado? Eu não tinha nada. Deus falou, e se ele descer do caminhão e tirar uma arma? Ou se ele vier brigar, você vai brigar com ele? Quando eu dei por mim, eu estava com o olho cheio d'água e envergonhado. E aí eu parei o carro. Por quê? Porque a minha natureza não é mais aquela. Aquela lá era o velho homem. Você entende? Deus estava me cuidando de mim. Porque se eu fosse brigar com uma pessoa daquela, eu não sei como ele estaria me receber. Talvez eu iria tirar uma satisfação e ele estava pronto para morrer e para matar. É isso que acontece muito no trânsito, não é? O cara está lá que nem louco buzinando, o outro vai lá reclamar e bum, tiro na cara do outro. Por quê? Ele nunca tinha visto aquela pessoa, o problema dele não era com aquela pessoa, é como ele saiu da casa dele. Mas aquela condição estava dentro do Versilei, o Versilei não sabia. Eu fiquei envergonhado, porque eu não entendia. Para mim eu era um homem manso, era um homem que estava andando no amor de Deus, mas aquilo estava dentro de mim, você entendeu? E era a parte do acúmulo de maldade que estava lá dentro. Isso às vezes acontece dentro do teu lar, no teu relacionamento. Às vezes você está com essa pessoa que te ama e de repente você está batendo de frente com ela, quase com uma luva de boxe. Por quê? Porque aquilo faz parte do velho Adão, está lá dentro ainda. Talvez você comece a ter medo, sem mais, sem menos. Mas é que aquele medo já estava lá. Então, quando ele fala rejeitar o acúmulo de maldade, é isso que ele está falando. É que a palavra de Deus, ela vem para ocupar o lugar do velho Adão. A palavra de Deus é o novo Adão, é Jesus. É o homem da misericórdia, o homem da compaixão, que vem habitar em você. Então, quando eu começo a meditar, eu começo a entender a maneira de Deus agir, você entende? Deus está me ensinando a agir como ele agiria. Por isso que eu vou ser bem-sucedido. Por isso que eu vou prosperar naquilo onde eu estou, independente do que seja negócios, família, qualquer coisa, ministério, trabalho, porque eu vou agir com a sabedoria de Deus. De repente vai chegar alguém lá, louco, e você vai estar calmo o suficiente para dizer calma. Por quê? Porque você está em paz. De repente pessoas vão tomar atitudes, mesmo comercial, qualquer coisa, por causa do medo, mas você não tem aquele medo. Você está quieto, você não se precipita nas suas ações, nas suas atitudes, você está esperando em Deus. Você está entendendo?
Então, quando Deus está dizendo para você não esquecer dos benefícios dele, você não precisa estar doente para estar louvando a ele que é sarado. Você simplesmente está preparando o teu espírito para quando uma dessas coisas vier, você está o suficiente vivo em Deus para dizer alto lá, eu sei que ele é o Senhor, quem sara todas as minhas enfermidades. Quando você passar um momento de privação e vier toda aquela pressão, você vai dizer alto lá, eu sei que é ele que supre as minhas necessidades. E você não vai perder a tua comunhão com Deus por causa daquele problema. Você vai, ao contrário, ir mais para a presença de Deus. E isso permite que Deus entre e haja em teu favor. Entende? Então, eu preciso me policiar. Como está o meu relacionamento com o que Deus diz? A meu respeito, todos os dias, todo momento da nossa vida. Você já viu quando vem tanta notícia aí de tragédia, de coisa? Não passa momento aqueles medos dentro de você? Vocês têm filhos, vem aquela insegurança, tem meus filhos. Mas ele disse que é ele que te cerca de graça e misericórdia. Quem te coroa. A palavra dele diz que o anjo dele acampa ao teu redor e te livra. Mas eu preciso namorar essas verdades, até elas fazer parte do meu coração, da minha vida. Se tornar vida aqui dentro. Algo claro aqui dentro. Meu Deus diz que é assim. Muito obrigado, Jesus. E você vai se curvando. Você vai recebendo aquilo com mansidão. Até aquilo ficar real dentro de você. Vai ficando claro como água. Aquilo se torna o conselho de Deus vivo dentro de você. É isso que muda as coisas da nossa vida. Você entende? O tempo que eu dou para o que Deus fala a meu respeito, até mudar o meu comportamento, até mudar a minha maneira de pensar, até mudar a minha maneira de agir. E às vezes vai tempo, porque a coisa está meio profunda, né? Às vezes não é um buraquinho assim que vai arrancar aquilo. Vai ter que cavar bastante, até chegar na raiz. E o Espírito Santo faz isso sem nos machucar. Ele sonda o nosso interior. E ele vai vendo o que está instável lá dentro de nós. E ele vai, através da intercessão, arrancando aquela situação e substituindo pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus vem no teu coração e fica forte, é que Deus está querendo fazer alguma mudança dentro de você. Eu preciso estar atento nisso. Eu não sei porque esse versículo não sai da minha cabeça. Você já pensou por isso? É Deus falando com você. É o Espírito Santo chamando a tua atenção. É que a nossa alma está tão turbulenta que aquela voz fica fraquinha. Você pegar num sítio e uma pessoa está a 100 metros à tua distância e você falar, na hora ela olha para trás. Agora vai lá na 25 de março, lá em São Paulo, no meio daquela multidão e fala, vem cá. Você não te ouve, porque é uma multidão. Então a nossa alma parece essa multidão, ela está assim, acelerada. E o Espírito Santo está falando, sou eu que supro a tua necessidade. Eu sou o Senhor que te sara, mas a nossa alma está agitada, ela está acelerada. Você entendeu? Então eu preciso meditar na palavra até que aquela palavra ela se torne audível aqui no meu coração e na minha alma, substitua a fraqueza da minha alma. Senão não adianta. Nós podemos ter a Bíblia, nós podemos ouvir a palavra, não vai mudar. Porque nem o versilei, nem nenhum pastor tem poder para entrar dentro de você. A minha ministração, qualquer pregador, ela vem no nível da nossa alma. Você está ouvindo aí no nível da tua alma, do teu intelecto. Por isso que às vezes você está questionando alguma coisa, algumas vezes você está falando, eu não entendo bem isso. Às vezes você está falando, eu concordo. Às vezes, eu não concordo muito com isso, não. Você não sabe o que eu estou passando. Fica toda aquela coisa. Cada um pensa de uma maneira. Mas quando você se aquieta em Deus, Deus vai lá no teu íntimo, lá no teu espírito, e se revela lá. Então aí a palavra ela é conectada no teu homem interior. Aí você, agora eu entendo. Agora eu sei. É assim mesmo. Eu teve coisas, e tem às vezes, que eu passo meses, às vezes você passa um ano meditando naquilo e parece que aquilo não entra. Aí você medita, aí você fala, você namora aquilo.
Você está toda hora encontrando com aquela verdade. Mas em dado momento ela faz assim, ó. Abre. Oh Deus, agora eu consigo entender isso. Muito obrigado. Como que eu não entendi isso antes? Aí você fica livre. Já causa uma libertação dentro de você naquele momento. Por isso que Paulo disse, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando de meditação. Por quê? Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não anda como o escarnecedor, como o ímpio, como o pecador. Anda como um varão que medita na palavra. Para você conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim e para você. Deus tem isso para nós. Você entendeu? Ele quer fazer isso. Eu lembro que eu falei para vocês, aquela mulher que estava com câncer. E o pastor falava da palavra e ela não entendia. E ela parou de ir na igreja e sumiu. Aí depois de 6 meses ela aparece lá. O senhor nunca pregou isso para mim. Ele pregava aquilo para ela todo dia. Mas é aquele exemplo que eu te dei. Ele estava lá na 25 de março. E ela estava aquela multidão na mente dela. Aqueles ataques. Mas quando ela foi para a casa dela, ela disse que começou a passar tempo sós com Deus. Começou a orar no Espírito Santo. E Deus levou ela lá em Isaías 53:4 e Deus abriu o entendimento dela. Ela falou, mas agora eu entendo, eu fui curada, viu? Então tem áreas da nossa vida que às vezes Deus está tentando ajustar em mim e em você há muito tempo. Você sabe, medos, você sente a necessidade de ficar mais tempo com Deus. Você sente que dentro de você Deus tem te chamado para algo, para fazer para Ele. Às vezes você sente o desejo dentro de você de falar do amor de Deus para as pessoas. Isso daí é indício de algo do teu chamado. Você pende para aquilo. Você entende? Você deseja aquilo, mas ainda é algo muito longe. Mas é Deus tentando te ajustar, te chamar para ter uma comunhão. Ele quer contar isso para você no teu íntimo. Insegurança. Você crê em Deus, mas ainda vem muita insegurança, muito medo. Então Ele quer nos cercar, Ele quer tirar todas essas coisas, polir, você entende? Deixar você livre dessas coisas. Então eu preciso, como era quando você namorava, você começar a se sentir atraído por Deus, passar tempo com Ele. É lá que vai acontecer as mudanças. É quando você começar a fazer isso que você vai começar a ver diferença. A paz que vai começar a nascer dentro de você, a alegria, você entendeu? O desejo, aquele amor pelo perdido volta, aquele desejo de conhecer a vontade de Deus para a tua vida começa a crescer. Ô Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer, Deus. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer da minha vida? Você entende? Começa a ficar vivo. Porque a relação ela não estreita. Você começou a namorar a pessoa, começou a gostar, de repente você falou, não, esse negócio de celular não dá mais. Esse negócio de computador não dá mais. Esse negócio de cartinha não dá mais. Vamos marcar uma data e vamos casar. Eu quero vir todo dia, dormir lá olhando para você, acordar, daí depois passa uns meses. O que eu fiz na minha vida? São ajustes. Mas aquele desejo te levou àquela decisão. Você queria algo mais estreito. Você queria uma afinidade maior. Você quis constituir uma família. Você quis que aquela família desse fruto. Veio os filhos. E agora você precisa ter ousadia e dar passos maiores para esse ajuste continuar. Não se afastar, mas tornar mais junto ainda. E aí vai renúncia dos dois lados. Agora deixa eu te falar. Deus ele fez toda a renúncia que ele tinha que fazer. Ele deixou a glória dele. Ele se fez carne. Ele desceu nessa terra. Se fez servo. Subiu numa cruz e morreu por mim, por você. Ele pagou o preço. Ele deu tudo. Agora o ajuste é da minha parte. E aí sabe o que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo para me ajudar a se ajustar. E me deu a palavra dele. Então agora, quando você busca comunhão, Deus quer te trazer para perto dele, cada vez mais.
E ao mesmo tempo ele quer se revelar quem ele é. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou quem perdoa teus pecados. Eu sou quem te coroa de graça e misericórdia. Eu sou quem sara todas as tuas enfermidades. Eu sou quem enche a tua boca de bens. Ele está o tempo todo falando isso. E ele quer que eu mergulhe para que ele possa ser isso na minha vida. Ele quer salvar a minha alma dessa aflição todo dia. Essa guerra, essa batalha que eu enfrento nas minhas emoções. Deus quer me poupar disso. Como? Que eu entendo o cuidado dele. Quando você se sente seguro, a coisa pode estar pegando fogo lá fora. Você fala, não, mas eu estou seguro. Eu estou tranquilo. Se dá um temporal aqui, você está aqui dentro de casa, você olha lá pela janela e fala, nossa, o negócio está feio lá fora. Ah, você está seguro aqui dentro. Você entende? Uma criança, pode estar coisa lá, mas se ela estiver perto do pai, perto da mãe, ela está segura. É o porto seguro dela. É a fortaleza dela. Aqui eu estou seguro. Ele diz assim, é ele que me cobre com as suas asas, e debaixo delas eu estou seguro. O Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das asas do Senhor eu estou seguro. Foi o que o salmista falou. Deus quer realmente cobrir eu e você com as asas dele, com a glória dele, com a presença dele. Deus não tem pena, né? A asa dele é no sentido de cobrir, de guardar, de proteger. Ele quer nos proteger. Então ele faz isso através da palavra dele. Então ele está falando, filho, não anda como ímpio, não anda como aquele que não me conhece. Você pode ser um varão, um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada. Medita na minha palavra de dia e de noite. Passa tempo até ela mudar algo, mudar dentro de você. Ela provocar mudanças. Até você se sentir seguro. Olha, vamos colocar, nós reunimos aqui há 15 dias atrás. Não precisa levantar a mão. Mas quantos lembram do que foi ministrado? Agora eu sei que está gravando. Você talvez olhou a gravação. Mas talvez você também não olhou. Você entende? Agora, não basta olhar, você precisa ver o que foi ensinado ali e começar a seguir aquele conselho. É uma prática. Hoje nós compartilhamos aqui. Se você começar a pegar a palavra e falar, Deus, eu vou meditar no Salmo 103. Eu vou pegar esses primeiros versículos e vou falar e vou te agradecer, até isso começar a ficar vivo dentro de mim. Na próxima reunião, você já vai notar que algo está diferente dentro de você. Mesmo que você não tenha entendido ainda, mas só de você expor o teu espírito à palavra, algo, porque a palavra de Deus é espírito e vida, algo começa a mudar dentro de você. A quietude, a confiança nele. Espera um pouco. A alegria, o bem-estar começa a mudar aqui dentro. Não mudou nada lá fora, mas aqui dentro há um conforto. Porque Deus está comungando com o teu espírito, o espírito eterno com o teu espírito. Está vendo uma afinidade. Está começando algo ali. Um relacionamento diferente. Então isso provoca quietude. E Deus começa a se expandir. E você chega lá no teu trabalho, algo está diferente, a atmosfera está diferente. Mas não é lá, é você. Você entende? Você levanta de manhã e parece que a tua casa está alegre. Mas não é a casa, é você. É a presença dele ali. Porque você está liberando Deus. Como liberar Deus? Liberando, porque Deus não é sem educação. Ele cuidou de Elias. Ele foi lá com Elias. Mas Elias resolveu que não queria mais. Ele falou, então tá bom, vai lá e unge Eliseu. E tomou Elias para ele. Ele foi com Elias até onde Elias quis andar com ele. Ele vai com você até onde você quer andar com ele. Ele não te deixa, ele não te desampara, ele está com você o tempo todo. Mas ele não te obriga. Essa decisão de ir e falar, Deus, a minha vida vai ser diferente. Eu vou mudar. Eu quero ter comunhão, eu quero te conhecer. É tua. Mas quando você decide fazer isso, o Espírito Santo te agarra e fala, eu esperei isso por muito tempo. Como eu desejei isso. Aí as coisas começam a acontecer.
Eu lembro que quando eu comecei a meditar nesses versículos, no início parecia tudo conturbado da minha vida. Porque eu falava e tinha hora que dava uma alegria, tinha hora que parece que tudo perdia o efeito. Tinha dia que eu estava com aquele desejo de ler, foi passando o tempo. Tinha dia que eu passava longe. Mas à medida que eu fui, aquilo foi entrando aqui. Às vezes eu acordava com aqueles versículos assim. Eu ia dormir falando eles. E começou a acontecer situações que aquela palavra ela ia de encontro. Então havia, é que nem uma vacina, sabe? Você pega os anticorpos, né? E aplica em você. Que nem estão falando da febre amarela aí. E aí você pega e fala, eu sei, eu já estou vacinado, eu não tenho medo. Você tomou um negocinho, umas gotinhas, e você tem fé naquilo. Porque um homem disse, né? Você pode fazer aquilo. Eu estava lá em Belo Horizonte, agora, 2 semanas atrás, acho que foi, 2, 3, não sei. E perguntaram, você já tomou? Porque aqui a coisa está pegando. Eu não tomei, não. Eu não tenho nada contra quem toma, não é errado. Mas eu nem lembrei disso, nem fui atrás. Porque eu estou procurando ter fé em alguém maior que uma seringa. É o Deus Criador. Você entendeu? Confiar que Ele cuida de mim. Então essa confiança vai aumentando dentro de você. Ah, mas o homem diz isso, mas Deus disse que é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Ah, mas a economia está falando isso, mas Ele disse que é Ele que supre cada uma das tuas necessidades. Então começa a louvar Ele, começa a trazer essa condição para dentro da onde você está, do teu raio de ação. Deus, eu te agradeço. Se alimentar dEle. Ele é a tua alegria, Ele é a tua força. Começa a glorificar Ele. Eu fui fazer um ofício fúnebre semana passada. E eu ia viajar no outro dia. Como é que foi? Não lembro como é que foi. Mas eu sei que ligaram e eu tinha que fazer. E aí eu cheguei lá, aquele monte de gente. A maioria não conhecia, muita gente, a maioria não conhecia Jesus. Mas a senhorinha que tinha falecido há quase 90 anos, ela conhecia. E as familiares também. Eu falei, olha, eu não vim aqui para encomendar defunto, não. Falei para eles. Eles carregaram desse tamanho. Eu falei, ela já está lá no céu. O corpo dela está aqui, mas o espírito dela está com Deus. Eu vim para pregar para vocês que estão aqui ainda. E aí eu comecei a falar do amor de Deus para eles. Né? Falei, não importa onde você vai. Você pode dizer que você é católico, que você é isso, que você é aquilo. Eu vim para te falar da salvação de Jesus. E eu sei que quando... Eu não fiquei olhando, mas disseram que muita gente confessou Jesus ali. Eu orei com eles e aceitaram Jesus como Salvador. Porque as pessoas estão precisando, elas estão sedentas disso. Você entende? Ali que era para ser um negócio de tristeza, foi alegria no céu, porque muita gente abriu o coração para Deus. E quando terminamos a oração, o ambiente mudou. Você sabe que o ambiente é coisa carregada aquele lugar. Mas as pessoas estavam com outro semblante. Porque a glória estava ali. A presença de Deus. Então, aonde você habita, você tem que entender que o teu Pai está lá com você. Independente da circunstância, independente do momento, mesmo que você está querendo pôr a cabeça debaixo de um pé de zimbro, igual Elias, sair para o deserto correndo, desesperado, Deus está dizendo, eu estou aqui, tem pão na brasa, tem água para você, e eu sou a tua força, e eu vou andar esse deserto com você. Eu não te deixo, eu não te desamparo. É isso que Deus quer que você entenda. Então, quando você medita na palavra dele, essa verdade, essa vida é produzida dentro de você. Você sabe que ele está lá com você. Então, não descuida. Começa a fazer isso. Seja uma pessoa bem-aventurada. Como Deus? Medita na palavra dele de dia e de noite. E eu já estou te dando um começo. Pega o Salmo 103 e começa a glorificar. Ergue a tua mão. Diz para você mesmo, versilhei, bendiz ao Senhor teu Deus,
Todo o teu ser bendiz o Senhor teu Deus. Fala com você mesmo. Versilei, bendiz o Senhor teu Deus, e não se esqueça, Versilei, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que te redime da perdição. É Ele que te perdoa. É o teu Deus que enche a tua boca de bens. E você começa, muito obrigado, Pai querido, tu és quem enche a minha boca de bens. É o Senhor que supre as minhas necessidades. E o inimigo vem e está tudo faltando. Você fala, muito obrigado, tu és quem supre cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço, Senhor, até mudar a postura dentro de você. E você começar a andar nesse lugar descansando, crendo e confiando que Deus está cuidando de você. Aí a palavra começa a criar vida. Levanta de manhã, tá aquela... Você não quer nem levantar da cama. Muito obrigado, esse é o dia que o Senhor fez. Vai ser um dia abençoado. Tá aquela pressão, muito obrigado, Deus. E você sai e aí a coisa fecha e fica pior. Hoje eu decreto, o dia será abençoado. Muito obrigado. A tua alegria é a minha força. Não aceita o que você está vendo na tua frente. Você tem o Deus vivo com você para mudar as situações, para transpor o deserto com Ele e saber que não é o deserto que vai te parar, porque Ele está cuidando de você. Você entende? Aí o teu espírito é ajustado. Você começa a andar numa condição diferente. Ora no Espírito Santo. Medita na palavra. Começa a decretar isso. Talvez você não esteja doente, mas esteja precisando de perdão, já falei. Talvez não está doente, nem precisando de perdão, mas está se sentindo fraco. Mas é Ele que renova as tuas forças. Talvez você tenha tudo que você precisa, mas está precisando de paz. Então começa, tu és a minha paz. Muito obrigado. É o Senhor que me sustenta. Te glorifico, Jesus. E Jesus habita com você ali. Jesus é a própria palavra. Ele fica real junto de você. Não move. Tem uma irmã, domingo eu chamei algumas pessoas para receber oração. E eu vi que ela, antes de começar o culto, ela estava lá na frente da igreja, ficava para lá, ficava para cá, inquieta. Aí chegou uma pessoa, chegou de carro, encostou o carro, entrou para dentro da igreja. Quando eu chamei para a oração, veio para frente. Era a patroa dela. Acho que não faz uma semana que ela está trabalhando lá com a mulher, e a mulher estava muito angustiada, ela começou a ministrar. E a mulher falou, eu vou na sua igreja. Mas ela foi por causa daquela palavra, daquela pessoa. E aquela mulher foi lá para frente, tudo chorando, e ficou livre ali naquele momento. Você entende? Você é um canal. À medida que você se encher dessa presença, você vai ter tanto para você que você vai querer compartilhar com os outros. Ou você precisa conhecer o meu Deus. Você não vai falar a tua igreja, você vai falar o meu Deus, o meu Pai. Você precisa conhecer Ele. Você vai falar do amor desse Deus. E Ele vai tocar pessoas. Você entende? Ele quer usar cada um de nós. Deus quer uma família forte. Cada um de nós saindo, independente da circunstância, livre aqui dentro, para alcançar os outros. Ele quer usar cada um de nós. Então aproveita. Medita nessa palavra da lei, de dia e de noite. Seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Por quê? Porque a palavra de Deus está em você. E você está nele. Então acolhe isso. Passa mais tempo, namora mais a palavra. Passa mais tempo com ele. Aonde? Não sei. Eu em casa, eu arrumo uns cantos lá, eu fico. À noite, às vezes eu gosto de ficar sozinho lá um tempo. Às vezes mesmo quando eu estou viajando, coloco a Bíblia falada aqui, ou às vezes coloco um cântico e vou orando no Espírito, estou lá quietinho, adorando a Deus. Agora quando está dirigindo não tem jeito, né? Você só vai ouvindo e orando no Espírito. E de repente está aquela paz, você está dirigindo, está aquela paz, aquela presença gostosa.
Aproveita, remir o tempo. Administrar o tempo, porque os dias são maus. Então, qual que é? O máximo tempo possível, colocar as minhas emoções, a minha vida na presença da palavra. Porque é a palavra dá vida para mim. Então, e as coisas mudam. Você entende? E isso é para você que vai estar ouvindo essa ministração também. Você pode não ter participado da reunião, mas saiba que Deus está aí com você. A palavra de Deus diz que a palavra corre velozmente. Ela é espírito, ela é vida, ela tem vida própria. Então, à medida que você acolhe esse ensino, acolhe essa palavra, ela vai gerar a mesma vida em você também, porque Deus é espírito. E da mesma maneira que Ele está aqui agora, quando você começar a ouvir essa palavra, Ele vai estar aí com você também. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amém.